Vamos lá, agora sim, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos ao evento do mês de setembro da comunidade Cisco em português. Meu nome é Gabriela Godoy e sou moderadora da comunidade Cisco e host deste evento. No evento de hoje, Jonas Fonseca discutirá sobre um mundo cada vez mais conectado, colaborativo e inovador, e da importância ao conhecimento e entendimento como soluções de tecnologia podem ser ajustadas para atender aos mais diversos tipos de negócio. Vamos abordar de forma simples alguns conceitos de programação adotados na iniciativa de certificação DevNet Associate. Além disso, vamos colocar em prática esses conceitos usando APIs de desenvolvimento do Cisco Webex Teams. Mas antes de começar, gostaria de dividir com vocês um pouquinho sobre as novidades que vêm por aí na comunidade. O primeiro convite que eu queria deixar aqui para vocês é do nosso evento Ask Me Anything, que acontecerá na comunidade de 21 de setembro a 2 de outubro. Esse evento será um espaço aberto para perguntas sobre SCA, Email Security Appliance, com a engenheira do TAC, Érica Valverde. Ela estará disponível durante esse período para responder perguntas relacionadas a esse assunto e outros assuntos de segurança em nuvem. Para participar, basta acessar o link que será disponibilizado no chat e a partir de 21 de setembro vocês podem divulgar e fazer as suas perguntas por lá. Também gostaríamos de convidá-los para já guardar um espaço na agenda para o evento do mês de outubro com o professor Dr. Moisés. Por conta da pandemia, os professores de redes estão adaptando suas aulas para o formato remoto. Um dos grandes desafios são os laboratórios. O manuseio dos equipamentos reais é fundamental e insubstituível. Entretanto, o uso de emuladores pode ser um excelente substituto neste momento de exceção. Nesse encontro, iremos demonstrar como utilizar o emulador CML2 oficial da Cisco, que pode ser acessado gratuitamente via Sandbox do DevNet. Faça sua inscrição hoje mesmo pelo link que também será disponibilizado no bate-papo. Falando um pouco sobre nossa comunidade, vocês sabiam que lá é possível publicar documentos e abrir blogs com temas técnicos da sua própria autoria e que também é possível publicar vídeos ilustrativos? Além disso, uma das opções mais interessantes da comunidade é a possibilidade de fazer e responder perguntas entre membros. E para quem não sabe, para fazer uma pergunta é necessário iniciar uma discussão ou ir na página principal e clicar na opção Fazer uma pergunta. Simples assim. Depois é só esperar que os outros membros te ajudem com suas dúvidas, exatamente como um fórum de perguntas e respostas. Também pedimos para que, por favor, agradeça quando receber uma resposta e nos deixe saber quando um conteúdo é útil para você, simplesmente clicando na estrelinha embaixo de cada publicação. Mostre que a sua dúvida foi resolvida. Quando alguém te ajudar a solucionar um problema publicado, por favor, clique no botão Aceitar como solução e a pergunta se mostrará com um contorno verde com a legenda Solucionado, como vemos na tela agora. Isso é muito importante porque se você tem essa mesma dúvida e volta na comunidade, você já sabe que essa discussão chegou a um final e temos aí uma solução aceita e facilita para todo mundo. Agora sim, finalmente gostaria de contar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje, o Jonas Fonseca. Jonas é arquiteto de soluções da área de pré-vendas com foco em colaboração e integração de tecnologias. Especialista há mais de 10 anos em tecnologia Cisco de redes, colaboração e contact center, ajudou empresas a melhorarem seus processos de comunicação e integração entre áreas com o uso de ferramentas de colaboração. Liderou e arquitetou a entrega de projetos importantes à comunidade, divulgados no Cisco Live Magazine e cases no site do TCE e a Companhia Rio Grandense de Saneamento. Também atuou diretamente na entrega de projetos de colaboração de todos os portes para empresas reconhecidas em verticais de governo, indústria, varejo, saúde e educação. Seja muito bem-vindo, Jonas. Obrigada por ajudar a fazer este evento possível hoje. Obrigado, Gabriela. Obrigado, pessoal, por participarem desse evento. Eu agradeço demais a participação de todos vocês, Gabriela, Bárbara, que está aí apoiando e garantindo que tudo dê certo, e estou ansioso para começar a distribuir um pouco de conhecimento dessa área com vocês. Sem dúvida, vai ser um grande evento. Também gostaria de apresentar a Bárbara, que nos ajudará hoje respondendo a perguntas de vocês durante o evento. Bárbara é engenheira de sistemas da Cisco do Brasil, com mais de 3 anos de experiência em colaboração, desenvolvimento de software e pré-vendas. Possui a certificação de Cisco Collaborative Specialist e CCNA, além de ser eleita pela Digital Innovation One como Tech Hero em junho desse ano, por desenvolver um projeto utilizando a API de criptomoedas. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada por nos apoiar no evento de hoje. Obrigada, será um prazer responder as perguntas de vocês.
Apenas um lembrete rápido, para baixar uma cópia da apresentação que será utilizada nesse momento, a gente já deixou lá na comunidade, vocês podem acessar por este link e acompanhar o evento diretamente com a gente por lá, ok? Também colocaremos o link no chat. Por fim, a partir de agora, vocês já podem publicar suas perguntas e respostas na aba de perguntas e respostas, ou Q&A, se seu Webex se encontra em inglês. Essa aba deve estar do lado direito, na parte superior do seu Webex. Se por algum motivo você não estiver vendo, clique sobre os círculos que estão no meio da tela do seu Webex, na parte inferior, para que os painéis possam ser ativados. E agora sim, vou passar aqui o poder da apresentação para quem vocês querem ouvir mais do que eu hoje. Jonas vai começar a dividir com vocês todo o conhecimento dele. Perfeito, pessoal. Então, bom dia a todos. Muito obrigado por participar e ter essa oportunidade de participar de um evento como esse da Cisco Community. Agradecer a Gabriela e a Bárbara que tornaram isso tudo possível. E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre DevNet Associate, que é a primeira certificação da Cisco. Então, a gente vai falar um pouquinho de alguns tópicos que vão permear essa certificação. Então, na parte de agenda aqui, o que nós vamos falar hoje? De alguns tópicos do DevNet Associate. Nós vamos falar de alguns conteúdos interessantes que ajudam a direcionar os estudos para que seja efetivo e ajude a chegar mais perto da certificação. Nós vamos falar um pouquinho do Webex Teams, que eu acredito que seja uma ferramenta interessante para começar a interagir com conceitos de desenvolvimento, porque outras ferramentas, enfim, vou explicar melhor depois, mas outras ferramentas são um pouco mais simples de direcionar, então quando se começa pelo mais difícil pode ser melhor para o aprendizado. E a gente vai criar ali um bot nessa parte de hands-on, ajudando o pessoal aí a entender um pouco mais desses conceitos, que a gente vai falar por aqui, tá? A gente vai começar então aqui quebrando o gelo, né? Então a gente vai fazer uma polling question com vocês aí com um tempo de 1 minuto, falando sobre qual fase está a sua preparação para a certificação de DevNet. Então respondam, por favor, esse Q&A, esse polling question, uma das opções, como não comecei a estudar, estou começando a estudar, estou quase pronto para a prova, ou já sou certificado e estou apenas complementando algum conhecimento que eu gostaria de ter. Tá? Então, vou deixar vocês aí respondendo por um tempo. Só para complementar, essa sondagem ela aparece do lado direito da sua tela, caso você esteja no computador, caso você esteja acessando o seu celular, ele aparece como um pop-up na tela. Já temos aí mais alguns 20 segundinhos, a gente já segue com as respostas, Jonas. Perfeito, ok, está quase acabando aqui. 10 segundos. E eu vejo aqui que a tendência é ter um resultado bem legal aqui para o nosso conteúdo. Acho que vai ser interessante tudo que a gente tem para apresentar com base nas respostas. Legal, legal. Ok, perfeito. Então, terminamos aqui o nosso polling, tá? Então, eu tenho aqui, a grande maioria respondeu letra A, não comecei a estudar, o que é muito legal, porque a gente está aqui justamente para ajudar nesse caminho. Perfeito, porque realmente faz todo sentido. Quem não começou a estudar geralmente está procurando alguma orientação, algum entendimento de como se direcionar para estudar. Então, acho que essa apresentação vai caber bem para isso. Ok, então vamos começar entendendo o que é o DevNet Associate. O DevNet Associate é importante entender que ela é voltada primeiramente ao desenvolvimento de aplicações. Então, a gente sabe que existe no mercado inúmeras certificações voltadas para este fim, de vários players, mas essa prova em si é um pouco diferente do que se tem até mesmo em outras frentes da Cisco, tá? Porque ela é muito focada na experiência de colocar a mão na massa. Isso significa que, apesar de ela ser introdutória, apontar muito a necessidade de entender o conceito de DevOps, no final é crítico entender a aplicação de códigos em variados sistemas. Então, é bem possível aprender praticando bastante. Então, tem bastante teoria envolvida, tem conteúdos teóricos que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas no fim das contas, o que o exame vai determinar de vocês é a prática do entendimento de alguns conceitos interessantes aqui para desenvolvimento, tá? Então, vamos pensar aqui na parte de aplicação. Ela desenvolve geralmente aplicações em soluções da Cisco, ou seja, tudo aquilo do portfólio da Cisco que possui abertura para desenvolvimento, para acoplar soluções desenvolvidas dentro, vai fazer parte do exame. Então, entender uma teoria, uma parte teórica, um pouco desses sistemas é bem importante para o conteúdo da prova, tá?
Então ele valida ali os conhecimentos básicos das plataformas da Cisco, tá? E as outras aplicações são voltadas para isso. Mas isso não significa que na certificação não possa ser aproveitado para vocês desenvolverem até mesmo aplicações do zero, de terceiros, para utilizar, porque muitos desses conceitos os desenvolvedores já adotam, então a gente vai ver bastante isso. E aí tem a parte de teste de conhecimento básico em estratégia de desenvolvimento de APIs. APIs é algo majoritariamente muito requerido tanto no exame quanto vai requerir na vida de vocês com desenvolvimento, tá? Então, vamos começar com o primeiro tópico, o que é DevOps, né? Então, eu falei rapidinho ali dizendo que a gente fala de conceitos de DevOps. Então, a certificação de DevNet, ela ajuda a preparar pessoas para atuar com desenvolvimento, atuar com infraestrutura e também atuar num conceito que é chamado de DevOps. Mas, no fim das contas, o que é o DevOps? É importante ressaltar que o conceito de DevOps, ele apesar de estar entrando em popularidade hoje, ele não é algo muito recente, não. Existem estudos do Gartner e de outros órgãos, de pelo menos 2006, acredito ainda que existam estudos mais antigos, que já abordam esses conceitos de DevOps. Então a gente está falando aí de mais de 14 anos de existência. O DevOps ele nasceu muito da necessidade de ter o envolvimento e a união, vamos dizer assim, de times de operações com desenvolvimento. Então, imagine que uma equipe de operações de uma empresa que conhecem sistemas, que conhecem formatos de manter sistemas corporativos ativos dentro de uma companhia, eles possuem uma mentalidade, uma maneira de pensar que geralmente é voltada a manter a estabilidade de tudo. Então, quanto menos você modificar e mais manter o ambiente operacional e estável, melhor. Essa é a linha de pensamento de operações. Uma linha de pensamento de desenvolvimento já é algo um pouco diferente, é um pensamento mais inovativo. Então, eu quero criar algo novo, eu quero trazer algo novo, eu quero trazer uma forma melhor de inovar dentro da empresa e trazer mais resultados de negócio. O problema é que é difícil você juntar essas duas áreas, porque cada uma tem justamente essa sua mentalidade de tocar o negócio dentro da empresa. Então, o conceito de DevOps, ele vem para ajudar a unir esses dois mundos, porque a gente acredita que os dois mundos eles são muito importantes para qualquer negócio. E sistemas corporativos eles são importantes para manter a estabilidade e manter tudo aquilo funcionando bem com informações confiáveis que um fabricante como a Cisco traz sem precisar desenvolver do zero, porque seria muito complexo desenvolver um contact center do zero, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, é importante trazer equipes de desenvolvimento junto aos projetos e acoplar a esses operativos para trazer informações que são mais valiosas ao negócio. Então, você pega uma informação de um contact center e você coloca numa área de negócio para trazer uma informação mais valiosa num trajeto de uma chamada, por exemplo, que é algo que seria um pouco mais complexo de trazer, ou a informação ela não estaria num formato que alguém mais C-level poderia absorver e utilizar. Então, o DevOps ele vem muito com esse conceito de juntar isso. E existem pilares que permeiam isso, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, tá? O QR Code que está aí na tela vai direcionar para uma página que eu achei bem interessante, que explica bastante dos conceitos e dos pilares do DevOps. Então, se vocês quiserem apontar a câmera do celular no QR Code, vai direcionar para uma página que tem um conteúdo bem interessante e complementar para falar de DevOps. Vocês podem ver aí na imagem que tem todos os ciclos do DevOps, da parte de operações e de desenvolvimento, e a gente vai falar um pouquinho mais deles depois, tá? Bom, do ponto de vista da Cisco, então, o que o DevOps aborda em termos de certificação e uso, tá? Aqui esses dois perfis, perfil de pessoa que tem CCNA, que é o clássico engenheiro, como a maioria das pessoas que provavelmente está assistindo aqui que são pessoas que sabem configurar um ambiente de rede, monitorar e entender uma topologia e manter aquele ambiente todo operacional. E, por outro lado, nós temos uma pessoa de desenvolvimento, que seria num perfil mais de DevNet, que ele desenvolve aplicações e, enfim, traz inovação e novas funcionalidades para uma empresa. Se a gente considerar nos dois cenários, ambos possuem perfis para atuar de DevOps de alguma forma, contanto que complementem o seu conhecimento. Então, no CCNA, por exemplo, ele é muito operacional naquilo que é manter uma rede, mas ele precisa ter um conhecimento, um pouco de abstração de conhecimento, em cima de desenvolvimento e automação de redes. Já um desenvolvedor, ele precisa conhecer muito desenvolvimento e montar uma aplicação do zero, por exemplo, mas ele precisa ter um conhecimento, abstrair um conhecimento em cima de soluções da Cisco, de tecnologias e soluções de rede.
Então, você pode ver que nenhum dos dois mundos está 100% pronto para atuar num ambiente de DevOps. Ambos precisam complementar os seus conhecimentos que existem para atuar juntos num projeto desse nível. Tá? Vamos falar um pouquinho, então, dos tópicos que abordam a certificação de DevNet Associate, que prepara exatamente para esses pontos, para esses dois perfis. A gente pode ver aqui, de uma forma básica, dos tópicos, que eles são bem balanceados. O que significa isso? Significa que, independente daquilo que vocês estiverem estudando, não existe necessariamente um tópico ou algum ponto que, nossa, é isso que eu vou focar apenas para o exame e pronto. Pode ver que todos os conteúdos, eles caem no exame de uma maneira balanceada. Isso é muito comum nas certificações iniciais da Cisco, onde o CCNA, por exemplo, também é abrangente em termos de itens, mas superficial no conteúdo abordado, porque realmente é uma certificação de entrada. O DevNet Associate chega no mesmo ponto. Se a gente fala da parte de entender as APIs, é importante conhecer muito o REST API e como navegar em sistemas, vamos dizer assim, com integrações com esse protocolo. A gente vai falar um pouquinho melhor disso depois. A parte de infraestrutura e automação, ou seja, conseguir montar scripts de automação, entendimentos do conceito de CI/CD, calma, que são siglas que a gente vai falar um pouquinho melhor depois, então não se preocupe se vocês não entenderem o que são esses termos, utilizando, por exemplo, Ansible e outras ferramentas para ajudar nisso, nesse sentido. Da parte de aplicação, falar muito da parte de containers e a parte de virtualização e como organizar os microserviços. Então, são conceitos que a gente vai falar um pouquinho melhor depois, apenas abordando rapidamente aqui. Obviamente, a parte de plataforma Cisco e desenvolvimento, então conhecer um pouco das plataformas Cisco é interessante, e a gente vai falar quais são essas plataformas que são focadas no exame. Conceitos de rede, e para quem é engenheiro clássico está tranquilo sobre isso, mas para quem é de desenvolvimento pode ter um pouquinho de dificuldade. E a parte de desenvolvimento de software e design em si, que fala muito da parte de como formatar os dados, preparar um ambiente de desenvolvimento, Python, e aí a gente vai falar bastante disso logo mais, tá? Mas antes de a gente entrar nesse assunto que vai ser bem grande, vamos fazer a nossa segunda polling question e entender de vocês aí como está a visão da empresa onde vocês estão trabalhando sobre DevOps. Então, a sua empresa ela já falou sobre DevOps? Sim ou não? Vamos ver aí como é que ficam as respostas. Já soltei a sondagem aqui, está do lado direito da tela de novo de vocês, ou no celular como pop-up. Mais 30 segundinhos a gente já libera o resultado. Prontinho, já vai liberar o resultado final, mas a gente teve a maioria respondeu letra A, sim. Legal. Bem próximo de não, bem próximo. Entendi. Eu achei até que o resultado ia ser não, porque eu não tenho visto muito por aí empresas falando de DevOps, pelo menos numa discussão de um nível interessante. Então, que bom que o pessoal que está participando aqui já está atuando em empresas que estão pensando nisso, porque é o que faz sentido no mercado hoje em dia, tá? Bom, legal. Então, vamos abordar alguns assuntos interessantes que vão dar um norte, como a gente se preparar para a certificação e também, por que não, para uma carreira de DevOps, tá? Eu vou começar pela parte de infraestrutura, que é o nosso chão, vamos dizer assim, da maioria das pessoas que provavelmente estão aqui. Então, é bem importante da parte de infraestrutura a gente entender e conhecer quais são os personagens que atuam dentro de uma rede, tá? Vocês não precisam ser especialistas nisso, então para quem for de desenvolvimento aí está se sentindo um pouco perdido em todos esses itens que estão na tela, não precisam se preocupar em ser especialistas e conseguir atuar o que um engenheiro de redes faz. Mas entendam quem são os personagens que existem dentro de uma rede e qual é o papel básico deles. Então, um exemplo de um DNS Server, é importante entender o que faz um DNS Server, quais são os tipos de consulta que tem, como o tipo A, o tipo PTR, então entender como as consultas de DNS funcionam. Um firewall, entender qual é o propósito dele, então, obviamente é uma questão de segurança, mas também entender como ele faz isso com regras de negócio, com traduções ou protocolos de inspeção, então entender o básico disso. Entender a diferença de um load balancer para um reverse proxy, por exemplo, né? São muito parecidos em existência, mas são diferentes do que eles fazem. Então, um load balancer, ele recebe uma requisição vinda de um cliente e ele distribui, ele redireciona essa requisição para servidores que fazem a mesma coisa, então tem a mesma aplicação para distribuir carga. Já um reverse proxy, ele é diferente, ele absorve
a requisição e gera uma nova requisição para o servidor usando ele como origem. Então, é uma maneira de mascarar quem está gerando a requisição. Então, é importante entender essa diferença num conceito aí de infraestrutura. Da parte de switches, entender o conceito de MAC address, que um switch faz um redirecionamento de pacotes entre portas utilizando o MAC address como parâmetro, vamos dizer assim. A parte de endereçamento IP, broadcast, o que é um gateway. Então, para quem é de infraestrutura, está olhando isso e achando, nossa, isso é muito simples e muito tranquilo. E, de fato, ele é, porque o DevNet Associate ele é todo baseado em conceitos simples, mas depende muito do perfil de quem está ingressando na prova. Quem é de desenvolvimento pode ter um pouco de dificuldade nisso. E também o conceito de router, onde você tem ali um equipamento que basicamente faz tráfego entre redes distintas. Existem várias exceções e meios termos em cima disso, mas entendam o conceito base disso para atuar. Tá? Ainda na parte de infraestrutura, é importante conhecer as soluções da Cisco. Então, como tem ali naquele tópico que são 15%, vamos dizer assim, do exame, é entender um pouco dos itens dos sistemas que a Cisco trabalha com integrações para vocês atuarem em desenvolvimento em cima disso. Então, sistemas como o Firepower, que é da parte de segurança e Firewall, Umbrella, que protege na questão de DNS externo, o WISE, que controla acessos e políticas de segurança, o AMP, que faz toda a questão de gerenciamento de malware, tanto interno quanto externo, DNA Center, que gerencia topologias e automações, Meraki para a parte de redes, Webex Teams para colaboração, e aí tem vários outros sistemas envolvidos que estão lá nesse tópico, que tem o CSRM-UV, que é um router virtual, o ACI, o Nexus, o CS, enfim, todos esses itens estão lá nesse tópico e é importante entender sobre isso. Vocês vão aprender bastante sobre eles se vocês irem nos conteúdos da página de DevNet da Cisco. Tem lá todo o descritivo de cada um desses sistemas, como tudo isso funciona. Então, fiquem tranquilos que tem como entender sobre isso. E praticar sobre sistemas a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Saber ler uma topologia. Esse ponto ele é bem interessante, porque para quem é de desenvolvimento pode não entender o que é uma topologia de rede e se perder um pouco em cima disso. Tá? Então, identificar equipamentos que estão numa mesma rede através de uma leitura gráfica, como uma dessa topologia de exemplo. Saber o endereçamento de rede, então conseguir entender o que significa esse barra 24 depois do endereçamento, o que ele faz, são os bits da camada da parte de rede, vamos dizer assim, mas aí tem vários estudos que vocês vão precisar trazer de background em cima disso. Entender essa questão dos elementos, você tem computadores, servidores, você tem roteadores aqui nesse caso, você tem aqui diferentes tipos de comunicação, onde aqui seria comunicação internet, aqui serial, por causa da denominação e também por causa do nome da interface, que tem uma nomenclatura específica. Então aqui tem FA01, então eu já sei que é Fast Ethernet, que é uma interface 10/100, que faz uma comunicação até 100 megabits por segundo. Aqui eu sei que é uma interface serial. Então, entender todos esses conceitos e delimitações é muito importante para entender a infraestrutura nessa parte do exame, tá? E é importante praticar bastante em ferramentas que ajudem a desenhar topologias e mostrar para vocês tudo isso funcionando. Recomendo utilizar o Packet Tracer para isso, tá? Eu coloquei aqui no QR Code o link que direciona para vocês para a página do curso do NetAcad, que é gratuito, que já disponibiliza o Packet Tracer para vocês, sem custo algum, para vocês já começarem a praticar e utilizar. Então, se vocês quiserem, apontem a câmera do celular, ele vai direcionar já para a página do NetAcad para fazer o curso e já receber o acesso à ferramenta, tá? Bom, vamos agora para a parte de desenvolvimento, que a parte de infraestrutura basicamente é isso. Da parte de desenvolvimento, que é a maior parte da prova de fato, a gente vai começar com um item que é bem teórico, o resto vai ser mais prático, mas esse item ele é bem teórico, que é a parte de desenvolvimento Agile. Então, esse método Agile de desenvolvimento, ele tem algumas premissas de utilização, então o QR Code está aí para direcionar direto para o link que fala como a Cisco visualiza os métodos Agile, esse que é um manifesto que existe em cima disso, mas ele basicamente trata como uma entrega de valor sendo prioridade sobre processos, procedimentos e documentações. Ou seja, se você se vê num conflito de projeto, por exemplo, onde você consegue entregar ou uma funcionalidade ou uma documentação, você vai priorizar entregar a funcionalidade, porque aquilo entrega mais valor para o cliente final, para a empresa que você está desenvolvendo. Então, tudo aquilo que for entregar mais valor para o negócio, ele entra como prioridade num desenvolvimento Agile.
Então você pode ver ali que tem a parte de interações de indivíduos sobre processos e ferramentas, ou seja, é melhor interagir com as pessoas diretamente do que ficar seguindo processos e ferramentas. Software funcionando, sobre documentação entendível, então uma documentação bem feita não é tão prioritário quanto ter um software de fato funcionando. Colaborar com as pessoas no lugar de ter o uso de negociação de contrato. Então, tudo bem existir um contrato, mas a negociação e a colaboração direta entre as pessoas traz mais valor para o negócio. E responder a mudanças é melhor do que ficar seguindo estritamente um plano. Significa que os outros pontos não são importantes? Eles são muito importantes. Ter uma documentação bem feita, seguir um plano, negociar contratos, fazer uma boa documentação, isso tudo, seguir processos, isso tudo é muito importante. Mas no momento que a gente precisa priorizar uma entrega de valor de negócio, quando se vê num conflito de o que é melhor entregar quando você consegue apenas entregar um deles naquele momento, a entrega de valor é mais importante. Então isso é o que é o desenvolvimento agile, é importante vocês terem esse mindset na hora do exame, tá? Bom, dominar o Git. Dominar o Git é, assim, é muito importante, porque no exame ele é cobrado bastante, mas assim, na vida de desenvolvedor, quem é desenvolvedor que está aqui na sessão sabe que o Git é ferramenta essencial para atuar com gestão de versões de software. Então, sempre que a gente vai gerir uma versão que a gente está desenvolvendo algo, corrigindo um bug ou resolvendo algum outro problema diferente, o Git ele entra como uma ferramenta para ajudar. Porque imagine pessoas que estão trabalhando remotamente, cada um trabalhando num pedaço de um software, e todos eles precisam interagir para que esse software chegue inteiro e funcionando. É muito difícil você fazer isso se você não tiver gerenciamento de versões, porque imagina, eu estou trabalhando numa versão de ferramenta, aí a outra pessoa está trabalhando com outra versão, e aí ela está trabalhando com um conceito que eu ainda não trabalhei, e aí no momento que a gente for entregar o software juntos, ele está achando que eu estou entregando uma V1 de algo e eu já estou entregando uma V2, que pensa num conceito totalmente diferente. Então, sem um gerenciamento de versões, uma gestão de conflitos que o Git aborda, é muito difícil você desenvolver software de uma maneira ágil e eficiente. Então, o Git ele vem para resolver isso, e aí vocês precisam saber navegar na ferramenta do Git. É bem importante vocês conhecerem como criar branches, que serão repositórios onde você coloca a sua solução ali dentro. Saber navegar nisso, apagar, juntar uma branch com a outra, ir no Gitlog para entender como é que está o funcionamento das versões do teu software, se você está na última versão, se você precisa voltar uma versão porque o que você fez deu muito errado, ou então você precisa pegar uma versão de alguém do repositório remoto. Então isso tudo é muito importante no Git e eu recomendo muito que vocês prestem muita atenção e dêem muito carinho para o Git, tá? Da parte de formato de dados, é bem crítico. Uma boa parte do exame vai exigir que vocês analisem documentos nesses formatos e interajam ou tragam algum tipo de resultado sobre isso. Tá? Formatos de dados são formas que os dados são retornados ou formatos que nós enviamos dados para sistemas. Então, aqui nós temos 3 exemplos dos principais que existem, que é o XML, que ele trabalha com coleções de arquivos, então ele é muito parecido com HTML, para quem já viu páginas HTML, o código-fonte é muito parecido, o mesmo conceito, vamos dizer assim, onde você tem componentes que abrem e fecham e o conteúdo ali dentro. Você tem também o JSON, que é um formato muito usado no desenvolvimento hoje em dia. Ele veio no lugar do XML, vamos dizer assim, ele é muito melhor em tratamento para quem desenvolve, porque você consegue trabalhar com objetos, e aí para quem desenvolve, trabalhar com objetos virou algo essencial. Então, você trabalha com chaves e valores, então você tem ali a parte de o nome, o owner e o created e o status, por exemplo, seriam chaves, os valores seriam esses valores que estão aqui logo depois deles. E com JSON você consegue navegar de uma maneira muito mais simples no desenvolvimento para obter essas informações e interagir com essas informações. No XML é um pouco mais trabalhoso, mas existem muitos sistemas legados ou até mesmo sistemas que foram desenvolvidos hoje que ainda trabalham com esse formato, então é importante conhecer. E o YAML, ele é uma versão mais simplificada do JSON, vamos dizer assim, pode ver que ele é muito parecido, mas ele não tem todas essas chaves e colchetes e tudo mais. E ele é muito voltado para administração e automação de infraestrutura. Então, sistemas que estão trabalhando para configurar um router, para configurar um switch em automação, provavelmente vocês vão lidar bastante com YAML para trabalhar em cima disso. Ele é muito parecido com JSON, vocês podem ver isso, tá? Bom,
Diferenciar os formatos de dados é bem importante, tá? Então, vocês conseguirem entender que existem formatos de modelagem e formatos de codificação de dados é algo que pode ser abordado no exame. Por quê? Vocês precisam entender que, num conceito de codificação de dados, a gente tem aqueles formatos que nós falamos no outro slide, que são os formatos com que os dados são enviados ou recebidos de sistemas. Já a modelagem, ele determina como se fosse a sintaxe de quais dados vocês precisam enviar e qual é a hierarquia desses dados que vocês precisam enviar. Então, o Yang, o NetConf, o RESTconf, gRPC, eles são protocolos que determinam como é que devem ser os dados que precisam ser enviados para o servidor. E aí o formato disso é de acordo com o que o sistema trabalha. Pode ser XML, JSON, YAML. Então, tem uma tabelinha que ajuda vocês bastante nisso, que dá um entendimento sobre isso. O NetConf, por exemplo, ele trabalha com a modelagem sobre Yang. Então, tem uma hierarquia de dados Yang sobre isso que vocês vão aprender nas documentações em cima disso. O NetConf, que ele utiliza o formato para gerenciar, e XML os dados. Então, dependendo do protocolo que vocês estão utilizando, SOAP, por exemplo, que utiliza majoritariamente XML, REST, que pode trabalhar com XML ou JSON. Então, é importante vocês conhecerem essas diferenciações aqui, entender qual é o protocolo que utiliza cada um deles, então, principalmente do NetConf e do RESTconf, porque isso é algo bem interessante, porque é o formato que vocês vão interagir com os sistemas, e isso é bem legal para a prova. Um ponto que eu não passei é que podem cair questões que falem muito de conversão de formatos. Então, dado um determinado documento, por exemplo, em XML, como seria esse documento em JSON? E aí vão aparecer opções que vocês precisam dizer aí qual dos formatos vai chegar corretamente no JSON. Então, pratiquem bastante, tem ferramentas online que convertem isso para vocês, e vocês pratiquem bastante, entendam a diferença para vocês conseguirem depois trabalhar com isso. Isso tanto no exame quanto na vida, porque diversos sistemas, eles chegam num formato e daqui a pouco vocês precisam converter em outro para mandar para outro sistema. Então, isso também faz parte da vida, vamos dizer assim. Bom, REST API. REST API eu diria que é o top 1 do exame do que vocês precisam entender e conhecer. Sem conhecer REST API, se vocês não conhecem REST API e não entendem, entendam isso antes de ir para a prova, com certeza absoluta. Porque a maior parte da prova, ela vai abordar alguma coisa voltada ao REST. E o REST API ele é um protocolo de comunicação que ele usa o HTTP como comunicação-chave. Então, ele tem métodos de interação entre o cliente e o servidor, e esses métodos, no momento que comunicam entre si, eles usam HTTP para fazer essa comunicação de protocolo e tem uma sintaxe, um formato de funcionamento e elementos que trabalham em cima disso. Então, se a gente olhar aqui no nosso slide, existe aqui o método HTTP que a gente está usando, que nesse caso aqui seria um POST, mas poderia ser um GET, que é para obter informações, o POST, que nesse caso aqui é para criar ou criar alguma informação dentro do sistema, o PUT ou PATCH, que seria para atualizar, e aí é interessante saber que existem esses dois para atualizar e tem uma diferença entre eles. O PUT, ele atualiza uma informação completa, então se você pega dados de um servidor, o PUT ele atualiza todos os dados do servidor. Mas se você quer atualizar apenas a máscara de rede daquele servidor, você pode fazer um patch e atualizar apenas a máscara de rede daquele servidor. Então o patch ele é voltado para atualizar um pedaço de informação, o PUT para atualizar uma requisição inteira. Então é importante entender essa diferença. Tem também o delete, que é para apagar informações, obviamente existem muitos outros, mas o que é focado tanto no exame quanto na maioria das aplicações que vocês vão desenvolver são esses: get, post, put, delete. E o patch, de vez em quando, dependendo da necessidade de vocês. O header, ele determina quais são as informações que vocês vão utilizar para interagir com aquele sistema antes de mandar os dados em si. Então, se vai ter algum tipo de autenticação, se vai ter algum tipo de conteúdo, eu vou mandar, por exemplo, conteúdo em JSON, se eu vou ter algum controle de cache das informações, enfim, tem várias informações que podem ser colocadas aqui. Já vou dizer que 90% das vezes do que vocês vão atuar aqui no header vai ser basicamente a parte de autorização para autenticação dentro do sistema e uma e outra informação que possa existir, mas aí é muito mais específico de cada sistema. Então é por isso que é importante praticar nas soluções e aí a gente vai falar logo depois disso sobre como fazer isso. E o body, que seria realmente o conteúdo em si que eu vou mandar. Então aqui ele está fazendo uma criação de um determinado conteúdo que ele vai colocar aqui esse corpo para mandar para o sistema, para ele criar lá dentro do sistema.
Tá? E aí, quando você tem isso, você tem vários tipos de resposta que pode ter esses sistemas. Então, qualquer resposta que venha com esse código 1xx, 1 alguma coisa, ele é informacional. Quando é 2xx, por exemplo, o famoso 200, ele é sucesso. O 300 que é redirecionar alguma coisa, 400 é um erro no próprio cliente que está requisitando e 500 no servidor. Ainda tem o 600 que é geral, mas ele é muito mais raro de acontecer, então com certeza vai ser um desses. Então entender esses códigos é bem importante, tá? Bom, ainda da parte de REST, é importante conhecer os tipos de autenticação que existem em cima disso. Então conhecer o AAA, que é a parte de autenticação, autorização e auditoria. Conhecer que existem dois tipos, basicamente, de autenticação, que é o Basic e o Bearer, onde o Basic ele atua com uma informação de usuário e senha separados por um parâmetro que geralmente é 2 pontos. O Bearer costuma ser um token, que é mais seguro, vamos dizer assim, para utilizar, ou pelo menos torna mais difícil a exploração disso para algo mais malicioso. E também conhecer as formas de codificar essa autenticação. Então, uma coisa é você formatar a autenticação, outra coisa é você codificá-la. E os formatos mais famosos de codificação da autenticação é o Base64, onde ele pega aquele basic de usuário, 2 pontos, senha, e ele gera uma hash que é possível reverter. Então, não necessariamente ele é seguro, mas ele facilita muito no transporte da informação quando você programa. Então, evita alguns erros de sintaxe e tudo mais quando você utiliza esse tipo de uso. E o JWT, que é o JSON Web Token, que ele basicamente gera uma hash de 3 pontos, onde ele pega um header, um body e um formato de codificação e uma senha específica que se determina, e gera um token específico para aquela sessão de autenticação. Isso é muito usado em sistemas seguros de nuvem, para garantir que aquela sessão ela não fique muito exposta, porque existe todo um conceito de tokens que ficam atualizando automaticamente a cada X tempo, X segundos. É para evitar realmente que um token fique exposto por muito tempo e tenha um conceito de refresh. Então, o JWT está sendo bastante utilizado. Existem outros formatos, mas assim, no exame que vocês vão ver basicamente é Base64, JWT, algo nessa linha de raciocínio, tá? Bom, então como é que eu vou fixar tudo isso? Como é que eu vou conseguir entender todas essas aplicações e tudo mais? Bom, vocês vão precisar de bastante tempo, dedicação e utilizar soluções como, por exemplo, o Sandbox da página de developer. Lá no Sandbox tem muito exercício, tem muito sistema disponível, por exemplo, tem routers virtuais disponíveis 24/7, que vocês podem ir lá e interagir com o REST, ou com o NetConf, ou com vários protocolos diretamente em equipamentos no Sandbox da Cisco, está lá à disposição para vocês. Então aproveitem, usem e abusem disso, porque vai ajudar muito nos estudos de vocês. Então vários sistemas estão interagindo dessa forma. Aqueles sistemas que vocês não encontrarem ali, vocês podem utilizar, por exemplo, outras ferramentas como o dCloud da Cisco. O dCloud, ele é uma ferramenta que gera topologias e sistemas que permitem que vocês subam ambientes mais complexos. Então, ele sobe uma topologia pronta, por exemplo, de segurança com Firepower, DNA Center e tudo mais. Ele pode subir isso para vocês pronto. E aí vocês agendam e utilizam os recursos. E se vocês tiverem na empresa de vocês equipamentos e soluções prontas para aproveitar isso, usem, abusem, peçam autorização de quem gerencia isso na empresa de vocês para montar laboratórios e aproveitem esses recursos que existem nas empresas, porque pode ajudar bastante, tá? E aí, entendam como navegar na API das soluções, então pratiquem bastante até que vocês consigam entender, nossa, eu já sei como entender uma navegação de API dentro de um router, eu sei como navegar numa API de um WebEx Teams, num Firepower, então legal, esse é o nível que vocês vão estar mais prontos para o exame. Tá? Bom, continuando então da parte de desenvolvimento, a parte de plataformas. Esse é um ponto que é interessante, porque o exame ele cobra muito vocês entenderem como uma plataforma ela é gerenciada. Então, uma plataforma ela pode ser gerenciada sobre um servidor físico, por exemplo, que seria algo no nível de bare metal. Ele pode ser um ambiente virtualizado, que é algo mais conhecido até para quem é de infraestrutura, que é você ter um hypervisor, como um VMware SXE, como você ter outros sistemas que utilizam esse formato, e depois máquinas virtuais que carregam um sistema operacional completo e lá está o seu sistema. E existe um conceito um pouco mais recente para a gente, mas não é recente, nada disso que a gente fala é recente, mas para a gente ele que é um conceito de container, que é você pegar um sistema operacional e colocar uma gerência para segregar aplicações dentro de um sistema operacional. Porque imaginem o seguinte,
Num ambiente virtualizado, por exemplo, ou num ambiente de um servidor de bare metal, você tem um sistema operacional e daqui a pouco você começa a subir vários serviços da sua aplicação ali dentro. Todos esses serviços, eles vão compartilhar as dependências, os softwares que são carregados, as configurações, as bases de dados, tudo aquilo fica tudo no mesmo sistema operacional, todos eles compartilhando isso. A chance de você precisar fazer manutenção num serviço e interferir em outro é grande, porque daqui a pouco você precisa atualizar uma dependência de um serviço e essa mesma dependência não vai funcionar na versão atualizada no outro serviço. Então você pode acabar derrubando um serviço resolvendo um problema de outro. Então esse é um exemplo de como é importante você conhecer essa estruturação toda. O conceito de containers vem para resolver isso, porque com o mesmo sistema operacional, ele segrega apenas partes que as aplicações realmente vão ter de forma isolada. Então, bibliotecas, dependências, configurações, o próprio ambiente em si, todo ele vai estar isolado dentro dele. Eles vão compartilhar apenas o que é comum ao sistema operacional, atualização de patch, seguranças, o core. Então, tudo isso é compartilhado, mas o resto todo é segregado de acordo com a aplicação. Então, vocês vão poder ficar à vontade de mexer em dependências de um serviço, de uma aplicação que não vai interferir nas demais. Então, entender essa diferenciação e como utilizar é bem importante, tá? E a parte de diferenciar nuvem pública, privada, híbrida e edge computing, tá? O que é mais importante vocês entenderem na diferenciação disso? Bom, nuvem pública e privada é algo já bastante conhecido, então nuvem pública é o que a gente conhece de serviços que utiliza, como a AWS, Azure e vários outros. A nuvem privada seria uma instância separada para você disso, então ter um hardware dedicado, ter uma instância de hardware dedicada somente a isso para você. A híbrida, que seria o conceito dos dois, então você tem uma nuvem privada que você consome a maior parte do tempo e se sobrecarregar essa nuvem privada, automaticamente consome a nuvem pública. E o Edge Compute, que é um pouco mais complexo, porque ele segue muito nos conceitos de IoT. Então, nos conceitos de IoT, você precisa ter uma grande quantidade de processamento de dados e você não tem muito delay disponível para consumir lá da nuvem pública ou até mesmo da nuvem privada. Você precisa de algo de acesso rápido. Um exemplo disso é um carro autônomo que precisa tomar uma decisão se ele acelera ou não perto de um semáforo. Então, um equipamento de IoT, ele precisa ter dados que são atualizados o tempo todo da nuvem e ficam num equipamento próximo do semáforo, por exemplo, e ele faz o processamento lógico para jogar a decisão para o carro, dizendo, o semáforo vai fechar em X tempo, você vai acelerar ou vai frear, e o carro toma a decisão. Então, o Edge Computing ele parte da premissa que você precisa processar algo mais próximo possível de quem está solicitando. E o IoT é o perfeito exemplo disso justamente nessa questão de semáforo, por exemplo, ou de outros itens. Mas existem outras aplicações para isso. Mas entender essa diferença é bem importante, tá? Python. Python, ele é uma linguagem de programação que é bem antiga, existe desde 91, se eu não me engano. E ele é uma linguagem de programação bem interessante para a parte de automação de redes, machine learning e vários outros tópicos. E é muito importante para essa certificação. A maior parte das questões que aborda qualquer tipo de interação de código, algo assim, está feita em Python. Tá? Então, entender como funciona a linguagem, praticar bastante no sandbox com projetos próprios, então, só um projeto seu em Python de alguma coisa e conecta com alguma coisa no sandbox para trazer informações e interagir com esse sistema. Domine a biblioteca requests. A biblioteca requests é o que faz a parte de REST no Python. Então, vocês precisam instalar essa biblioteca dentro do framework de vocês, colocar para funcionar no Python, e aí vocês vão visualizar que vocês vão conseguir fazer as interações aquelas de get, post, put, delete, isso tudo é o request que faz. E tem muita abordagem disso no exame, tá? Então pratiquem bastante, dominem bem a parte do requests, porque ele vai pedir header, body, toda aquela parte que a gente trabalhou lá na parte inicial do REST, tá? Bom, da parte de CI/CD, entendo que o que é o CI/CD. Eu falei lá no começo até essa sigla, ele fala muito da parte de Continuous Integration e Continuous Delivery. Eles são pilares do DevOps na parte de desenvolvimento, tá? Então, o que ele faz basicamente? Por exemplo, Continuous Integration, que seria uma integração continuada, ele facilita a transferência de conhecimento e experiência entre o desenvolvimento da parte de operação e desenvolvimento. O que isso significa? Quando você começa a ter uma integração contínua entre sistemas,
você começa a trazer mais inovação e, ao mesmo tempo, simplifica futuros desenvolvimentos e os times que estão envolvidos, eles estão mais alinhados. Então, ter esse conceito de integração continuada, vamos dizer assim, contínua, ele traz essa facilidade e é um dos pilares do DevOps. Já a parte de continuous delivery, que seria uma implantação contínua, é você tentar o mais rápido possível, na menor forma possível, trazer novas versões de um determinado sistema e tudo mais. Então, tudo aquilo que você puder trazer de funcionalidade nova, desenvolva, ainda que pequeno, e coloque para funcionar o quanto antes. Isso traz um refresh do software, mantém ele atualizado, as pessoas ficam o tempo todo interagindo com ele, não fica aquele software esquecido que daqui a pouco, daqui a 2 anos, você vai abordar e você pensa, poxa, como é que isso foi pensado e organizado? Então, ter esse conceito de implantação contínua ajuda nisso, tá? E aqueles círculos que são bem parecidos daqueles primeiros slides demonstram como isso funciona, tá? Então, entender ferramentas que fazem esse CI/CD. Existem ferramentas que ajudam nisso, então, por exemplo, conhecer o Jenkins, CircleCI, GitLab, são ferramentas que ajudam a gerenciar versionamento, assim como um Git, por exemplo, mas ao mesmo tempo, como é que está o pipeline de desenvolvimento de vocês dentro de um determinado projeto de software. Então, é bem interessante nessa linha de raciocínio, tá? Bom, então da parte de conteúdos interessantes fica por aqui, a gente vai começar a parte de WebEx Teams, eu tenho aí mais ou menos uns 20 minutos para a gente fazer o nosso hands-on. Então, o que ele é? O que é basicamente o WebEx Teams? Tá? Ele é uma solução completa de colaboração em equipe. Então, ele é uma solução que, algo muito semelhante que outros players fazem, eu acho que o mais próximo do Brasil que faz isso seria o WhatsApp, que seria uma ferramenta para você fazer troca de mensagens, conteúdos, fazer videochamadas, agendar reuniões, fazer quadro branco para você interagir, desenhar e ter inovação em cima disso, compartilhar arquivos e conhecimento com pessoas de qualquer lugar do mundo, de qualquer usuário. Então, o WebEx Teams ele veio com uma ferramenta completa, uma suite completa de colaboração voltado geralmente para empresas. Tá? Ele tem versão gratuita e ele tem versão paga. Como é que a interação do WebEx Teams ele funciona? Então, ele tem a interação feita por REST API, então você consegue interagir por REST API para trazer informações. Ele usa JWT, lembra que eu falei do JSON Web Token, para alguns tipos de integração, principalmente quando você precisa usar o seu usuário para que uma aplicação consuma ele. Então, é bem importante conhecer JWT nesse ponto. O Webhook, que é mais voltado para bots, aí é o ponto que a gente vai usar bastante, que é o cara que vai processar num back-end, num sistema interno, como é que vai fazer toda a lógica para o bot responder. Ele trabalha com SDK também, a gente vai usar o SDK para a gente montar um bot rapidamente e mostrar como é que funciona. E aí, tudo isso pode ser colocado em bots, integrações, que seria colocar 2 sistemas para conversar diretamente, como, por exemplo, uma integração com o Trello ou uma integração com o seu Outlook, alguma coisa nesse nível. Widgets, que você pode colocar num site, por exemplo, para você carregar uma página de chat do site de vocês para interagir diretamente, tanto por texto até mesmo por vídeo, com pessoas dentro de um website. Então, bem interessante nisso. E a parte de admin APIs, que é um pouco mais recente, que é você administrar recursos do serviço de nuvem do WebEx através de REST também, tá? Através de APIs. Bom, como é que é o fluxo de um bot que a gente vai atuar aqui? Tem um QR Code que tem um texto bem explicativo para vocês de como isso funciona, mas como é que funciona uma interação de um bot que a gente vai mostrar aqui agora, tá? Nós temos um client do WebEx Teams rodando seja no computador, no celular ou qualquer plataforma que existe, e toda a troca de mensagens que ele fizer com o bot, esse client vai mandar para a nuvem do WebEx. Eu vou mandar uma mensagem, por exemplo, ajuda para o bot. Essa mensagem ajuda vai para a WebEx Cloud, o WebEx Cloud consulta os dados do bot e vê qual é o endereço de webhook que está cadastrado. Aí ele verifica, esse endereço público aqui. Ele joga a requisição para esse endereço público de webhook que fica na nossa máquina ou no servidor hospedado e diz, tem uma requisição desse cara que ele mandou a mensagem ajuda. Então, o webhook recebe isso e trata para dar um retorno para o WebEx Cloud. Então, ele retorna essa mensagem vinda para o webhook, para a nuvem, e depois a nuvem retorna para o cliente do WebEx Teams. Então, é assim que funciona essa interação toda de um bot. Então, basicamente, é um cliente que vai para a nuvem joga para o webhook, que de fato processa as funções do bot e devolve para a nuvem,
E esse webhook ele pode estar em qualquer lugar, pode ser hospedado na nuvem, hospedado dentro da empresa de vocês através de um serviço publicado por NAT e DNS, enfim, ou então ele pode estar simplesmente interno na máquina de vocês para testes, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, vamos para a parte de hands-on então eu vou terminar aqui, tenho aí uns 15 minutinhos para a gente fazer isso antes de continuar, então eu vou aqui a apresentação. Então, aqui na minha tela, como vocês estão vendo, eu estou na página de Developer da Cisco, atualizada para ver se eu não perdi a sessão. Quando vocês entram na página de developer.webex.com, vocês conseguem visualizar todos os tipos de integração que existem. Se vocês clicarem aqui em bots, ele vai abrir um overview dos bots, que na verdade é o endereço aquele que eu coloquei no QR Code. Quando vocês criam aqui em criar bot, ele vai pedir algumas informações para criar esse bot. E a gente vai armazenar. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o nome de bot teste Cisco Community. E eu vou colocar um username para ele. Vou pensar no nome aqui, por exemplo, DevNet Community Cisco. Deixa eu ver se está disponível. Está disponível. Então, esse vai ser o endereço do meu bot. Eu clico numa imagem para gerar, por exemplo, e utilizar. Então, vou selecionar essa. Eu posso mandar uma imagem minha, por exemplo. Bot de teste para evento. E aí eu coloco uma descrição para fazer isso, tá? Aí eu clico em adicionar bot. E ele vai me gerar todas as informações que eu preciso para começar a trabalhar com esse bot. Então, ele me gerou um token, que eu vou copiar e já deixar anotado aqui. Ele também me gerou todos os dados que eu preciso e até mesmo já me apontou para guides, e esse guide aqui é bem interessante que a gente vai utilizar, que é como criar um bot em 15 minutos. Tá? Então, ele tem um name, ele tem um username, que eu vou usar aqui para interagir. Então, eu já vou anotar aqui também, porque é ele que eu vou pesquisar lá na ferramenta para interagir com ele. E aí, já tenho todas as informações que eu preciso em cima disso. O bot ID geralmente não é utilizado, mas vamos copiar, vai que em algum momento a gente precise. Bom, ok. Lembra que eu preciso de um webhook para fazer o meu bot interagir? Então, o que eu vou usar de ferramenta? Existe uma ferramenta chamada ngrok, que ele facilita muito essa parte de publicação, porque a nuvem do Webex precisa chegar na minha máquina. E aí eu poderia publicar um serviço, fazer toda aquela configuração que precisa para publicar um serviço, mas é muito trabalhoso, principalmente se você vai mexer muito nisso. Então o ngrok ele facilita muito a vida nesse sentido, então usem o ngrok para testes na sua máquina. E o que eu vou fazer? Eu vou subir um serviço no ngrok que vai publicar minha máquina na porta 7001, usando a região da Europa, que é o que eu considero que tenha menos latência. Então eu vou subir aqui e ele vai me gerar um endereço para utilizar. Beleza, então ele gerou aqui um endereço HTTP que eu vou utilizar aqui. Então já vou deixar anotado. E pronto, já não preciso mais interagir nesse ponto aqui. Eu já estou com minha máquina publicada, vamos dizer assim, para interagir com o bot. Agora o que eu preciso? Eu preciso subir o bot, o SDK em cima dele. Então, aquele link do bot em 15 minutos, ele vai nos ajudar nisso, porque existe um endereço aqui no GitHub, que aí é um portal de onde tem softwares feitos em Git, com gerenciamento de versões em Git, onde eu posso fazer um clone, que seria baixar uma cópia desse software na minha máquina para utilizar. Mas eu vou fazer algo diferente. Eu vou pegar esse endereço aqui, vou acessar, e vou fazer uma coisa que é chamada de fork, que eu vou criar uma cópia desse repositório para mim na minha conta do GitHub. Porque aí eu consigo atualizar informações e colocar no meu repositório atualizações que eu fizer no software. Então fica bem legal nesse sentido, porque aí eu crio meu repositório e eu começo a atualizar com novas funcionalidades que eu implemento e tudo mais. Então fica bem legal, tá? Ok. Fork está feito, agora eu tenho o link dentro do meu repositório do GitHub para atuar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um git clone, vou colocar um endereço aqui. Ele vai baixar do GitHub, pronto. Aí agora eu entro na pasta que ele criou aqui. Se vocês olharem, ele tem alguns arquivos e tudo mais que ele baixou do repositório. E agora eu vou abrir minha ideia de desenvolvimento. Essa é uma ferramenta muito importante para vocês que estão estudando na prova, vocês terem uma ideia de desenvolvimento. Eu prefiro o VS Code por diversos motivos de plugin, mas tem várias ferramentas de mercado como Eclipse, Sublime Text, tem vários outros que eu utilizo em cima disso. Bom, vocês podem ver que tem aqui a navegação do código e existem dois arquivos base que são utilizados. Esse arquivo que é o config template, que é onde eu vou colocar as informações para subir o meu bot. Então eu vou só renomear ele aqui para tirar o template, porque no fim é uma configuração mesmo.
E eu tenho o arquivo index, e ele serve para, que é onde está toda a lógica do meu bot, vamos dizer assim, é aqui que começa tudo, tá? Todas as interações e tudo mais que existe em cima, tá? A máquina ficou um pouquinho lenta, então desculpe a demora. Bom, vamos começar então a interagir. Pode ver que esse arquivo de configuração tem vários parâmetros que existem para o funcionamento do bot. A gente anotou eles lá. Então a gente precisa do nosso URL, do webhook. Isso tudo está naquele tutorial, tá, gente? Então não precisa se preocupar em decorar isso, entender isso de alguma forma, porque tá lá naquele tutorial, eu só estou colocando de uma maneira um pouco mais palatável, vamos dizer assim. Aqui eu vou colocar o token e a porta já está 7001, aquela que eu subi do webhook. Então é a porta do webhook que eu estou utilizando. Eu salvo isso, então, num terminal dentro da pasta que já está pronta aqui, eu vou fazer o comando que inicia o back-end do meu bot. Como é que eu sei que esse é o comando? Bom, se eu for olhar aqui, ele é um projeto em Node. Um projeto em Node, tudo começa nesse arquivo aqui chamado package.json. Se vocês olharem aqui, ele tem um script chamado start, que seria npm start, onde ele faz a instalação das dependências. Lembra que eu falei de dependências na parte do container? Então ele instala todos os softwares que ele precisa para funcionar e ele sobe uma instância do back-end do servidor no arquivo index.js, que é o que contém toda a lógica. Então, resumidamente, é isso, tá? Não vou poder aprofundar muito mais por falta de tempo. Bom, ele está instalando todas as dependências aqui, ele vai levar um tempinho para fazer isso, e a partir disso ele já vai iniciar o nosso bot. Eu estou com um tempinho um pouquinho apertado aqui, mas eu acho que vai dar tempo da gente mostrar mais algumas coisas aqui, tá? Mas Fica basicamente essa tranquilo interação. que a gente tem aí meia horinha. Ah, legal, Vamos beleza. aproveitar o tempo. Beleza, legal. Aqui eu tenho uma instância do WebEx Teams aqui no computador. Não testei usando uma versão gratuita no computador, vou testar agora junto com vocês, mas vai dar tudo certo. Então, ele subiu, então ele começou o framework e ele já disse que está tudo no ar, tá? Isso, como é que eu sei que isso aqui aconteceu e onde no código ele diz? Aqui no index. Se vocês forem aqui no index, ele tem uma lista de itens que ele importa de bibliotecas de outros lugares, tá? Isso aqui é bem interessante porque no Python, por exemplo, vocês vão precisar importar o requests para trabalhar com ele na parte de REST. E tem toda a parte aqui de interação. Então ele instancia um framework para trabalhar com o bot, aí ele usa o arquivo de configuração, pode ver aqui, ó, config, então ele importa o nosso arquivo de configuração que está aqui, o config.json que a gente utilizou, e ele inicia o framework. Então tem toda uma lógica que é executada aqui, que daqui a pouco eu posso mostrar para vocês se sobrar um pouquinho de tempo, que sobe esse bot e quando ele está no ar, ele simplesmente manda uma mensagem dizendo que está tudo no ar. Tá? Então tem toda uma lógica envolvida. Bom, nosso bot está no ar. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou adicionar a interação com ele. Deixa eu pegar o nosso endereço que criamos aqui. DevNet Community. Torcer para funcionar. Ok. Então agora eu já tenho aqui uma comunicação com o bot. Pode ver que ele carregou aquela imagem que eu defini lá no início. E eu vou mandar uma mensagem qualquer aqui. Eu vou mandar help, por exemplo, porque como ele está em inglês, como é que fica a interação se ele vai responder tudo certinho aqui, tá? Minha máquina ficou um pouco lenta, eu tô com medo agora de começar a dificultar. Ó, ele respondeu. Isso aqui tudo é o meu back-end respondendo que é essa minha lógica do uso do webhook. Então ele respondeu aqui, você pode mandar help para mandar a lista de respostas, ele deve estar com sensitive, eu vou mandar help minúsculo, para ele mandar a lista de comandos que existe. Olha só, até no log aqui, ele me disse aqui, ó, alguém de ajuda, ele mandou ajuda. Como é que eu sei disso? Bom, tem uma lógica aqui, chamada help, tá vendo? Então ele identifica que ele recebeu uma mensagem chamada help, e aí ele mostra no log essa informação, dizendo que alguém pediu ajuda, e ele faz a lógica de resposta aqui. Então ele manda uma função chamada sendHelp, e traz as informações aqui que precisam ser respondidas. Então, se eu for aqui na função sendHelp, está logo abaixo. Ops, está cheio demais. Aqui, sendHelp, ele simplesmente manda o texto do que pode ser feito no bot. E toda essa interação ela é feita
através de mensagens que ele escuta. Então, você coloca aqui a lógica que pode ser um regex. Quem trabalha mais com desenvolvimento conhece bastante regex, mas infraestrutura independente de algum ponto, sim. Se você administra regras de URL no Fire, por exemplo, talvez já tenha lidado com regex, que é você mascarar itens, tá? Então, tem várias conversas que existem aqui prontas, cada uma delas. Então, eu posso mandar, por exemplo, um info para pegar os dados pessoais, os meus dados pessoais, vamos dizer assim, e ele me mostra aqui, por exemplo, alguns dados pessoais. Então, com isso, você já sobe um bot e já deixam eles funcionando. Então, é bem legal, porque vocês já conseguem, de uma maneira muito rápida, muito fácil, deixar um bot funcionando. Claro que tem muitas modificações que vocês podem fazer aqui, né, que é bem interessante. Então, por exemplo, vamos supor que tem um bug na parte de cardme, que é um dos comandos. Eu posso, por exemplo, comentar. Então, posso comentar, por exemplo, para ele não interagir quando mandar cardme. E aí, obviamente, eu não quero mandar uma instrução dessa aqui. Então, eu posso ocultar aqui da mesma forma. Eu salvo e aí eu preciso reiniciar, porque eu não estou usando nenhuma biblioteca que gerencia e monitora alterações. Existem bibliotecas, como o Nodemon, por exemplo, que monitoram se houve uma alteração e automaticamente já reinicia. Nesse caso aqui eu não estou usando. Então, eu estou reiniciando a aplicação que faz a instalação das dependências, então a gente pode alterar, porque aqui todas as vezes ele vai reinstalar as dependências, isso não é muito legal. Então, a gente pode trabalhar sempre em melhorias em cima disso, tá? Bom, reiniciou, agora se eu mandar help de novo, com a sorte do divino, ele vai me dar as opções sem o cardme. Perfeito. As opções estão lá sem o cardme disponível, e se eu digitar cardme, ele não vai ter instrução, ele vai dizer que não entendeu o que eu quis dizer e vai me mandar ajuda de novo. Ó, ele não entendeu o que quis dizer com cardme, ou seja, isolei o bug dizendo que tem alguma coisa, vou trabalhar para resolver isso e tudo mais. Bom, legal. Então agora eu isolei o bug e eu quero atualizar lá no meu repositório do GitHub essa informação feita. Se eu for aqui no meu repositório e der um git status, vocês vão ver que ele vai verificar que tem um arquivo que foi apagado, que é chamado config template, e gerou um novo arquivo que eu não vou importar. Por que eu não vou mandar o config JSON para a nuvem? Porque ele contém dados sensíveis, ele tem o meu access token do bot, que significa que eu vou poder responder por ele, e ele tem o URL do webhook, um servidor exposto que trabalha num backend para atuar. Então, quanto menos a gente divulgar essas informações de alguma forma, melhor. Então, por isso que ele não vai ser mandado para o repositório público do GitHub, mas ele fica ali na minha máquina para trabalhar em cima do software. Então, no git status, ele identificou que modificou o arquivo index e que apagou um arquivo chamado config template, tá? E aí, se eu fizer um git add, eu vou adicionar todo mundo, eu vou adicionar todos os arquivos que estão modificados, deletados e tudo mais para um estágio chamado staged, onde eles vão estar prontos para ser comitados e aí enviados para a nuvem. É por isso que é importante conhecer bem Git, porque é mais ou menos nessa linha que ele funciona. Então eu dou um git add, então se eu olhar de novo aqui no git status, eles vão estar verdinhos, que significa que eles estão em fase de estágio para definir o que se fazer com eles, e eu vou fazer um commit. Commit é eu dizer o que significa essa modificação na versão. Então, eu vou dar um commit dizendo, por exemplo, disable cardme option. Então, eu estou dizendo que eu vou fazer um commit. Aqui ficou ainda no meu repositório local, tá? Dizendo que eu fiz um commit, dizendo que todas as alterações que vieram agora significam que eu estou desabilitando a opção do cardme. E aí eu faço um git push, que aí sim agora eu vou enviar lá para o meu repositório na nuvem. Na primeira vez que vocês fizerem isso, ele vai pedir o usuário e senha do GitHub de vocês, tá? Aqui ele não me pede porque eu já tenho isso salvo na minha máquina. Tá? Mas depois disso vai ficar bem mais simples. Pronto. Ele fez essas atualizações e se a gente no GitHub e atualizar nossa página do nosso repositório, tá lá, disable cardme option. Se eu abrir o index, vai estar comentado a nossa opção. Então, essa é a gerência de versionamento que é importante vocês conhecerem na prova,
e utilizar, tá, pessoal? Então é muito interessante fazer isso. Ó, aqui, o card.me está comentado para não ser utilizado. E aí depois, quando eu resolver o bug, eu só faço uma nova versão, faço um novo commit, faço um push na versão dizendo, bug fixed, card.me option re-enable, algo nessa linha que mostra que todas essas alterações que eu fiz é para atualizar. Então, é bem interessante que vocês conseguem navegar sobre isso e gerenciar versões, e um time inteiro consegue trabalhar em cima de uma ferramenta com esses conceitos. Né? Bom, sobrou um pouquinho de tempo, então eu vou aproveitar para mostrar para vocês como é que essa lógica funciona do bot como um todo. Então ele importa vários itens aqui. O item principal que vocês vão olhar em todas as palavras vai ser o chamado framework, que ele importa desse cara aqui. Isso aqui é um framework que a Cisco desenvolveu para interagir com soluções de WebEx, então é bem interessante nisso. Tem um de webhook, que é só para a parte de interação com com a minha máquina, por exemplo, nesse exemplo. Express, que é o middleware que vocês vão ouvir em desenvolvimento como o pai de todo desenvolvimento. Muito difícil vocês acharem um projeto feito em Node ou JavaScript que não tem essa biblioteca, ele faz muita coisa. A parte de body parser, que faz alguma tradução de um tipo de corpo para outro. Por exemplo, poderia traduzir o XML para JSON ou algo nessa linha. Aqui está sendo usado, por exemplo, para fazer o JSON, interpretar JSON. Aqui ele vai instanciar um novo framework. E aí, como é que eu sei que o novo framework ele vai fazer o que eu preciso? Então, se eu passar o mouse em cima do framework, por isso que é importante ter uma ideia, porque ele nos ajuda muito a entender as coisas, ele tem aqui um entendimento do que o framework faz. Então, ele pede um ID, um status de ativo, várias outras informações, e vocês conseguem navegar e entender quais são as propriedades desse cara. Então, se eu clicar com o botão direito aqui e ir em implementações, desculpa, implementações não, errei, ir aqui em definição, ele vai abrir dizendo que ele abre uma lib chamada framework. E se a gente navegar aqui, eu vou até atualizar, isso aqui são as bibliotecas que eu instalei na máquina. Então, quando eu fiz aquele npm start, ele fez um npm install, ele instalou tudo aquilo que o package.json mandou ele instalar. Então, o package.json chegou e disse, você tem que instalar, esse cara aqui, você tem que instalar várias bibliotecas, e aí o package, o Node Modules entende o que ele precisa de dependências por cima disso através de cada um desses requires. E expandindo o Node Modules aqui, vocês vão ver que vai ter um cara chamado WebEx aqui. WebEx Node Bot Framework. Pode ver que ele é igualzinho a um projeto que tem de Node, ou seja, ele também tem um package de JSON, ele também tem um index, ele também tem uma lib, tem tudo isso funcionando. Se eu abrir o index desse cara, ele diz que ele carrega tudo do framework, lib framework. Se eu vier aqui em lib framework, ele carrega várias lógicas aqui interessantes de como instanciar um framework. Então, pega todas as propriedades que ele precisa e tudo mais para fazer isso funcionar. Pode ver que ele usa como propriedades o token, vindo lá daquele arquivo de configuração que a gente trabalhou, o webhook URL, que a gente pegou lá também, se tivesse algum secret do webhook também, tá? O formato de texto poderia ser Markdown, um lugar que seria para editar textos com um pouco mais de lógica. E tem vários outros parâmetros que a gente nem usou, mas que ele já definiu um valor default para a gente trabalhar. Então é bem interessante quando vocês começam a entender por que as coisas acontecem, né? Então, ele carrega muitas coisas também vindas de um arquivo chamado bot aqui. Então ele carrega muita lógica aqui desse bot.js, que tem toda uma lógica de dizer, por exemplo, qual é a URL que vai ser utilizada para interagir com o bot. Então, tem muita coisa interessante aqui, eu acho que vale a pena estudar. Aqui, por exemplo, ele carrega a URL e verifica, até que ele ainda usa a URL antiga, essa URL mudou, tá? Se vocês olharem no site da Cisco, ele está com WebEx APIs no lugar de Cisco Spark. E eu já tenho isso pronto na minha máquina como uma segunda versão. Então, o que eu vou fazer para mostrar para vocês aqui rapidamente? Eu vou parar esse bot aqui e vou subir um outro bot que eu tenho aqui pronto, assim como tem nos programas de culinária, aquela receita pré-pronta, eu também tenho alguma coisa nessa linha, tá? Então eu vou colocar aquele bot que a gente criou aqui no JSON. Então, vamos lá, eu vou pegar a nossa URL do webhook, que eu mantive ativa. Vou colocar aqui. Quando eu paro lá, o bot para de interagir, tá? Então isso é bem importante entender que o bot é totalmente dependente
do webhook para funcionar. Vou colocar aqui a nova chave. Beleza. Agora eu vou salvar e vou dar um npm start. E aí vocês vão ver que vai ter algumas coisas a mais. Vai ter, na verdade, um item a mais nesse bot que é bem legal, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Ele é um item que faz uma chamada REST para o endereço externo e retorna com um resultado. Eu fiz também algumas traduções para português, então vocês vão ver, por exemplo, quais são os espaços que esse bot interagiu em português, que vai começar a aparecer e listar aqui. Eu vou ir para baixo aqui. Pronto, aqui está a parte da lógica do item que a gente criou. Ok, foi iniciado e ele daqui diz que encontrou o bot no espaço chamado Jonas Fonseca, que é aquele espaço que está vendo aqui. Então, se eu mandar ajuda, por exemplo, que está em português, que eu traduzi aqui, ele vai me mandar os comandos de ajuda. Ele mandou um olá e os comandos disponíveis. Pode ver que tem um comandinho novo aqui, chamado Star Wars. Foi algo que eu criei de teste rapidamente, só para ver como é que funciona a interação, e aqui está toda a interação feita em cima disso. Então, eu vou, por exemplo, digitar aqui Star Wars. Ele vai me perguntar qual é o personagem que eu gostaria de pesquisar sobre. Então, eu vou digitar, por exemplo, um dos personagens de Star Wars. E ele vai me responder essa mensagem com os dados que ele recebeu lá da API externa de um site que tem dados dos personagens de Star Wars. Então, ele me responde tudo isso automaticamente e como vem a lógica feita aqui. Então, eu executo uma função que é chamada de async, que são requisições que não têm retorno imediato, mas eu preciso tratar quando receber uma resposta. Isso é um pouco mais avançado, mas é interessante vocês saberem. E, então, eu faço uma operação de get. Então, aqui é a biblioteca Axis que eu estou usando, porque seria algo para o JavaScript, mas no caso do Python, para você seria requests, get, algo nessa linha. Get, aí o endereço da API aqui, ó, é swap.dev e navega aqui, e aqui eu carrego uma variável com o quê? Com a mensagem que eu mandei. Então, eu mandei a mensagem ali do personagem de Star Wars e ela vai ser alimentada aqui no get. E aí eu vou alimentar os campos e começar a tratar e mandar como um reply o que eu encontrei de resultado. Então, uma maneira simplificada, claro, que eu poderia abordar muito aqui, mas eu gostaria só de mostrar para vocês aqui como as coisas podem ser desenvolvidas de uma maneira que parece um pouco complexo para quem é de infraestrutura, para quem é clássico. Eu também levei um tempo para pegar esse tipo de conceito, mas é muito interessante vocês entenderem até onde pode se chegar com o desenvolvimento. Pode ver que o Webex Teams ele é uma solução corporativa da Cisco, que confiavelmente faz toda a interação e lógica de interação dos usuários com bots e tudo mais, mas ele acopla um desenvolvimento nosso de um sistema que vai trazer uma inovação, que seria um bot que traz informações que carrega de um sistema externo automaticamente. Isso é, diria assim, a maioria das requisições que pode existir num ambiente de trabalho, que é você pegar um sistema que você tem em Enterprise e conectar ele a um sistema de gerenciamento ou algum sistema que você precisa trazer informações externas e juntar tudo isso para uma informação de negócio que seja valioso. Então, essa é a vida vai ser a vida de um DevOps, a vida de um engenheiro, no futuro bem curto prazo, eu diria, é conseguir lidar com esse tipo de interação, é conseguir lidar com esse tipo de rotina, vamos dizer assim. E para quem é de desenvolvimento, também vai ter que conhecer um pouco desses tipos de sistemas, como eles funcionam, o que traz de informações valiosas para que as suas aplicações que desenvolvam consigam conectar e fazer algo eficiente e eficaz, tá, pessoal? Bom, vou parar aqui então a aplicação. Acredito que seja algo nessa linha de raciocínio só para mostrar para vocês como tudo funciona. Eu vou parar também a webhook para não ficar aqui executando. Tu pode ver que todas as requisições do webhook ele mostra aqui do que foi feito e tudo mais, então todos os posts vindo da nuvem do Webex, eu consigo monitorar isso nesse endereço, então conseguiria visualizar essas chamadas, é bem interessante nisso. Eu vou parar esse cara aqui e vou continuar com a apresentação para o nosso último item, então deixa eu colocar aqui de volta, se eu consigo, beleza. E aí nós vamos para a nossa última pulling question,
que é um assunto bem interessante, porque a nossa certificação ela é uma certificação que de DevNet ela é bem abrangente, ela aborda muitos assuntos, mas de uma maneira superficial. E a gente pode pegar um desses assuntos, como por exemplo desse pooling, e aproveitar para aprofundar no segundo evento. Então, qual assunto vocês gostariam de ver em mais detalhes no próximo evento? Vocês gostariam que eu falasse mais sobre Git, REST API, Docker ou Python? Aproveitem isso para a gente conseguir aprofundar num assunto bem legal. Essa sessão ela vai ser totalmente hands-on, vai ter muito pouco conteúdo teórico, a gente vai realmente focar para mostrar funcionando e mostrar para vocês o que vocês precisam entender e aprender, tanto para o exame quanto na vida de vocês. Então, vou deixá-los aí para responder esse pooling que tem agora 15 segundos. Legal, Jonas. Eu queria aproveitar aqui e agradecer muito sua apresentação. Ela foi muito, muito legal. Acho que a gente aproveitou muito. Todo o material vai ser disponibilizado na comunidade, o vídeo. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais aqui só para a gente responder algumas dúvidas. Tem diversas. A Bárbara fez um trabalho sensacional. Muito obrigada, Bárbara, por apoiar a gente. A gente respondeu o máximo de perguntas possíveis aí. As que não foram respondidas e a gente também não responder ao vivo, a gente vai deixar lá na comunidade, a gente vai deixar um espaço aberto até a próxima sexta-feira, que o Jonas e a Bárbara eles podem entrar em contato com vocês e responderem as dúvidas. Se vocês lembrarem de alguma coisa depois também, e não foi perguntado agora. Só aproveitando aqui e pegando um gancho na sua última fala. Antes de tudo, só te dizendo aqui, a letra B foi a com mais votos, tá? Só para a gente encerrar o resultado. Legal. Exato. Legal. E Perfeito. pegando o gancho na tua fala, que eu achei super legal, e vieram algumas perguntas nesse sentido, eu tentei compilar todas elas e fazer uma só. Se você pode comentar um pouco sobre carreira, vagas e quais profissões o DevNet Associate permite exercer. Falar um pouquinho desse futuro em mais detalhes, por favor. Tranquilo. O que eu entendo que uma carreira de DevOps vai ajudar bastante nas empresas que precisam cada vez mais de inovação e confiabilidade. Todo mundo que trabalha com infraestrutura e desenvolvimento segue muito naquela linha de pensamento que eu falei antes de pessoas que precisam manter ambientes estáveis e funcionais, trazendo informações confiáveis. Isso é o que vem de uma lógica de alguém que trabalha com infraestrutura. Quem trabalha com desenvolvimento quer inovar, entregar, trazer algo novo sempre em cima disso. E esses dois caras geralmente não se conversam, eles têm dificuldade de se conversar porque um interfere na mentalidade do outro. Então, eu entendo que uma pessoa de DevOps é uma pessoa que ela precisa estar aberta a entender esses dois mundos e conseguir tirar o melhor proveito desses dois mundos para interagir. Então, é uma pessoa que precisa entender que, sim, sistemas corporativos são importantes que se mantenham estáveis e que eles continuem trazendo informações confiáveis, mas eles precisam ser abertos ao mesmo tempo para que essas informações elas se tornem úteis em outros sistemas que tragam mais inovação e que tragam informações que, naquele momento, para aquele negócio, é mais importante. Então, muito se tinha dificuldade algum tempo atrás, eu diria que de entre 5 e 10 anos, que você tinha sistemas corporativos que eles não eram abertos e você tinha que se adaptar a entender as informações da maneira que eles funcionavam. Então, num ambiente de contact center, por exemplo, que é o meu chão, você entendia que tinha um relatório de chamadas abandonadas e você tinha que interpretar daquela maneira e pronto. Agora, quando a gente acopla um sistema de desenvolvimento nesse sistema corporativo, nós podemos trazer mais informações que são relevantes para entender, por exemplo, em que momento a chamada foi abandonada, por que a chamada foi abandonada, e que informações de estatística eu posso trazer de negócio importante em cima disso, retenção de vendas, qual é a quantidade de vendas que eu deixei de obter a partir disso. Então você tem um sistema que traga de um ERP, por exemplo, esse tipo de informação de vendas perdidas, concatena com o de chamadas abandonadas e começa a entender com os motivos e os momentos das perdas quais as ações que vocês precisam tomar para converter mais vendas. Então, para um negócio, esse é o excelente mundo que eles precisam atuar. Eles precisam ter informações que são valiosas, trazidas de sistemas que são confiáveis e não querem desenvolver do zero contact center. Poderia um desenvolvedor chegar lá em algum momento, com algum tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, talvez desenvolver um contact center do zero, mas
você perde a confiabilidade daquilo que tem de mercado, pode ter diversos bugs e problemas envolvidos em cima disso, e esse time frame é muito longo para inovar. Então você precisa trazer algo pronto, inovador e colaborativo e ao mesmo tempo acoplar. E é aí que o DevOps entra como uma carreira interessante, porque você pega aquele cara que conhece muito de contact center do sistema, pega aquele cara de desenvolvimento, coloca os dois para trabalhar junto e traz algo inovador para a empresa. Então acho que é nessa linha de raciocínio que um DevOps se encaixa no mercado. Muito legal. Agora, falando um passo antes aqui, de dicas de material para estudo e para quem está com dificuldade de avançar. Iniciei, mas não está rolando. O que você tem de dica aí? Perfeito. Eu acredito assim, que primeiro, antes de mais nada, acessem a página developer.cisco.com. Entendam como é que a certificação funciona, os tópicos que são abordados, junto com esse material que eu coloquei aqui, e conheçam, tenham tato com os sistemas que a Cisco trabalha. E entendam conceitos como o que a gente vai falar no nível 2, que é do REST API, que a gente vai ter no próximo evento. Ter esses conceitos é muito importante para quem está começando agora, tá? Vai ser lançado um livro da Cisco, se já não foi lançado, eu estava vendo, estava entre agosto e setembro, um livro oficial da Cisco de DevNet. É bem interessante, se vocês conseguirem e tiverem condições de adquirir esse livro, ele vai ajudar, porque tem muitos tópicos guiados que ajudam. Ainda assim, eu vou organizar com a Gabriela para a gente colocar lá naquela página de Ask Me alguns links que eu acho interessante que ajudam a direcionar alguns dos assuntos, da parte de DevOps, da parte de REST API, da parte de Docker, que seria uma ferramenta mais famosa de container. Então, vou organizar junto com ela para a gente colocar nessa página de Ask Me alguns materiais extras para vocês se guiarem e entenderem. Então, para quem está perdido e está pensando por onde começar, vai para a página de developer da Cisco, vai lá para a página de Ask daqui a algum tempo e peguem esses materiais e comecem a organizar um fluxo de estudo, começando, podemos ser até mesmo numa ordem parecida com o que eu coloquei nos slides. Aquela ordem parecida, se vocês seguirem aquela linha de raciocínio, vocês vão entender que o conteúdo vai ficando cada vez mais mastigado e vai ficar algo mais que vocês consigam entender na hora do exame e ficar mais tranquilos. Isso vocês vão levar para a carreira de vocês também, com certeza. Legal, obrigada, Jonas. Eu vou fazer uma última pergunta pelo tempo. Desculpa se a sua pergunta não foi respondida, mas pode ficar tranquilo que nos próximos dias todos estarão lá. Pode falar mais um pouco sobre o webhook? Basta usar o link que é fornecido na criação de um bot? Vamos lá. Entenda que o webhook ele é um conceito que várias aplicações em nuvem utilizam para determinar para quem ele manda uma requisição que ele recebe. Então, o WebEx por exemplo, na nuvem, ele recebe uma requisição do cliente dele, dizendo, estou mandando uma mensagem ajuda para esse bot. A nuvem do WebEx, ela vai consultar esse cadastro do bot e vai ver que tem um webhook cadastrado. Como é que veio esse cadastro do webhook? Quando eu iniciei a aplicação lá, que dei aquele npm start, eu mandei um post para a nuvem do WebEx Teams, isso tudo o SDK fez, tá? Ele fez um post para o WebEx Teams dizendo, essa conta de bot tem esse endereço de webhook. O que é esse endereço de webhook? É a publicação do meu back-end, é a publicação do servidor, do sistema, que vai processar toda a lógica do bot. Então, quando eu fiz essa publicação, toda a mensagem recebida para aquele bot, o WebEx Teams automaticamente joga essa requisição para o webhook para ele tratar. E aí o webhook está na minha máquina, ele vai receber a requisição, vai processar de acordo com aquela lógica daquele index, por exemplo, JS que existe, e vai devolver para a nuvem do WebEx o retorno que foi processado naquela lógica. Então o webhook ele é um gancho na web, como uma tradução mais literal, portuguesada, vamos dizer assim, que recebe as requisições e retorna para a nuvem daquilo que a gente desenvolveu. E aí eu estou usando o ngrok como exemplo porque é mais simples de publicar no próprio computador, usando ferramentas como essa do que ficar fazendo NAT num roteador, publicando endereço num DNS, algo nessa linha de raciocínio. É porque eu executei um comando e já estava pronto, já está feito isso. É muito mais simples. Mas na hora que você for colocar em produção, você vai ter que lidar com sistemas em nuvem, como um AWS, um Heroku, um Azure, publicar esse serviço, de repente vai precisar de certificado, se você quiser fazer uma conexão TLS entre a nuvem do WebEx e o seu webhook, que vai estar na nuvem. Então, quando você colocar em produção, é interessante você colocar num ambiente seguro, estável, que consiga trazer toda essa lógica funcionando. Mas o webhook é isso, ele é o processamento do back-end, e o link que gera nada mais é do que o link público que você vai fazer, seja de qual forma for, para que a nuvem do WebEx saiba para quem mandar a requisição que foi feita para o bot. É isso.
Legal, obrigada, Jonas. Essa foi a última pergunta, devido ao tempo, mas como eu falei para vocês, a gente tem aqui o slide que vocês podem encontrar o link para o evento, ele já foi criado na comunidade e muito em breve a gente já começa a publicar as questões e as respostas. E também gostaria de lembrar rapidamente, antes de seguir aqui para os avisos finais, que o vídeo da apresentação, até o início da próxima semana, ele vai ser disponibilizado para vocês acompanharem com mais calma, revisitarem todos os processos. A gente também vai deixar o link, foi na página que vocês se cadastraram, mas caso vocês não lembrem, também é só acessar esse link. Aproveitando, nossa presença nas redes sociais continua se expandindo, por isso incentivamos sua visita nos nossos canais de comunicação, todos eles também serão divulgados para vocês. E aproveito para comentar que continuamos expandindo o nosso alcance em idiomas diferentes. Caso você fale outro idioma e caiu aqui na comunidade de português pelo assunto, verifique também as outras comunidades. A gente sempre deixa o cronograma de eventos atualizado por lá, e vocês podem acompanhar tudo que está rolando em cada uma dessas comunidades. Para finalizar, eu peço, por favor, que nos ajudem respondendo nossa pesquisa de satisfação, assim que encerrado o evento. Nessa pesquisa, você poderá sugerir novos temas, dar a sua opinião sobre o evento, e a gente quer melhorar sempre, então é muito importante a opinião de vocês. E para finalizar, muito obrigada mesmo, Jonas e Bárbara, pela participação de vocês. Também agradeço a Rimena, da comunidade da Cisco, que está me apoiando para que esse evento aconteça hoje. Tenham uma excelente resto de semana, boa tarde para todo mundo, boa noite para quem nos acompanha de outros países, e muito obrigada por estar aqui hoje. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.